partida jogada em 1977 entre Jansson de brancas e Kasparov de pretas. Nessa partida, a siciliana vai ser alcançada através de uma inversão de jogadas. Aí está. E agora temos a siciliana na variante Paulsen. Com essa jogada, o Kasparov torna possível entrar em diversas variantes, como a Scheveningen. Kasparov ataca o cavalo central das brancas, elas defendem com o bispo, e essa cravada do cavalo de C3, ela é bastante interessante, é uma jogada que eu recomendo que você coloque em prática, porque ela é extremamente perigosa para o jogador das brancas, né? E não é fácil jogar corretamente contra essa variante que as pretas escolheram. O branco joga bispo D3, e isso dá chance ao preto de jogar D5, já liberando o centro do tabuleiro e ameaçando o peão E4. As brancas tomam, Kasparov toma de cavalo, ameaçando cavalo C3 e o bispo também. Veja que existe uma pressão sobre os pontos C3, E3 e D4 das brancas. As brancas tomam o cavalo para aliviar a pressão e agora jogam errado, bispo D4. Teria sido melhor jogar o bispo para D2, né? Anulando a cravada. Kasparov joga cavalo C3. Essa resposta das brancas é forçada, né? Tomar de bispo, porque se toma de peão, as pretas teriam essa jogada, dama toma bispo, né? Veja que não é possível tomar a dama, né? Porque o peão fica cravado pelo bispo. Então teria que jogar peão toma bispo e dama toma peão, cheque, e as pretas ganharam o peão. Então é forçado nessa situação aqui jogar, tomar de bispo, né? O Kasparov imediatamente toma para poder dobrar o peão das brancas na ala da dama, e agora ataca o peão, assumindo assim a iniciativa da partida. Aqui as brancas deveriam ter jogado dama D2, defendendo o peão, só que fizeram uma bobagem jogando roque, né? Porque não era o caso de entregar esse peão. Kasparov simplesmente tomou, né? Não há motivo aqui para não tomar o peão. As brancas jogam dama F3. Isso aqui é uma pequena cilada, né? Que é evidente que um campeão mundial como Kasparov não iria cair, né? Que se jogasse agora roque, teria bispo campeão cheque ganhando a dama, né? Então o Kasparov jogou G6, né? Bloqueando a diagonal do bispo. As brancas jogaram torre de AB1, e agora sim o Kasparov jogou roque. Branca jogou torre B3, Kasparov sai para C5, mantendo a defesa do peão. As brancas atacam o peão, mas o Kasparov dispõe dessa jogada aqui que é bastante forte, bispo A6, atacando a torre de F1. As brancas aqui deveriam ter tirado a torre, mas em vez disso elas preferiram entrar em uma complicação aqui que vai ser favorável às negras, né? Jogaram bispo, toma peão. O Kasparov sai do ataque ganhando um tempo, atacando o bispo, e veja que a torre de F1 se mantém sob ataque do bispo em A6, né? O branco jogou torre C3, é a jogada com a qual ele contava certamente, né?
quando entrou nessa complicação, né? Mas o Kasparov dispõe dessa resposta aqui que é muito boa, dama A5, que mantém o ataque sobre a torre, e veja que a torre de F1 continua atacada, né? Aqui as brancas cometeram um erro tático, jogaram torre D1, né? É um erro infantil, né? Porque permite ao negro jogar bispo E2, né? Atacando dama e torre. O branco tem que tomar, e agora as pretas ganharam a qualidade, né? O branco jogou bispo A4, e depois de torre F D8 as brancas resolveram abandonar a partida, porque isso aqui seria uma luta sem esperança, né? Porque as negras têm qualidade a mais e melhor posição, né? O interessante dessa partida é essa variante bispo B4, né? Na sexta jogada, nessa posição, né? Eu recomendo que você estude essa variante e coloque em prática, porque ela é muito interessante e muito desagradável para as brancas, né? Mas não deixa de ser também perigosa, né? Porque ela envolve trocar o bispo pelo cavalo, ou seja, entregar o par de bispos, né, para o adversário. Mas mesmo assim as compensações são bastante boas, né? Porque normalmente essa jogada faz debilitar a estrutura de peões brancos na ala da dama. Partida Arakelov de brancas contra Kasparov de pretas, jogada em 1979 em Moscou. Essa partida vai mostrar a habilidade posicional de Kasparov, cujo jogo não se limita a motivos táticos, né, como acontece em muitos jogadores, né. Kasparov ele é um jogador de estilo universal que concilia a habilidade tática com o jogo posicional, estratégico também. E aqui temos a variante Svesnikov, em que as brancas tentam formar um centro de peões, né? Mas conforme nós já vimos nas partidas anteriores, isso consome um certo tempo, né, que permite com que as negras se desenvolvam e tenham uma posição bastante tranquila. Veja que o ataque negro ao peão central já força essa jogada esquisita, né, do bispo branco, né? Ele tem que, temporariamente, ele tem que se situar nessa posição aí muito pouco conveniente, né, onde ele atrapalha o avanço do peão da rainha e o desenvolvimento do bispo da dama, etc. Kasparov faz um desenvolvimento normal, tranquilo, né, do cavalo da dama, e agora aproveita a oportunidade para sair com seu bispo da dama, que é a jogada correta também, né? Porque a ameaça aqui já de cara, aqui de imediato já está ameaçando um cavalo E5 para tentar dobrar o peão branco na área do rei. Essa jogada é mais ou menos forçada, né? Porque o branco agora precisa ter a possibilidade de jogar G4 aqui para se livrar da cravada. Kasparov agora simplesmente prepara o desenvolvimento da área do rei. E aqui também é uma jogada bastante posicional, né? Kasparov já está prevendo aqui que é mais interessante ele ter uma estrutura de peões centrais nas casas brancas, né? Uma vez que o seu bispo agora está jogando bem aqui na área do rei e pode inclusive ser trocado ou não pelo cavalo, né? E se não, ele vai se situar em G6 pressionando a área da dama.
Então essa estrutura de peões brancos e peões negros nas casas brancas centrais, nessa situação aqui, ela é muito conveniente e mostra a concepção posicional, estratégica bastante apurada do Kasparov. Uma casa muito boa, né, para o cavalo. E as brancas foram praticamente forçadas, né, agora essa jogada, né? O que debilitou bastante a ala do rei branco. Veja que o branco conseguiu um domínio central, mas ao custo de muitos tempos, né, muito tempo gasto. E veja que as peças negras já se desenvolveram, estão muito bem colocadas. Esse bispo de G6 ele vai pressionar muito forte na ala da dama, é um bispo muito desagradável aqui para as brancas. Então as pretas estão muito bem. Kasparov debilita o peão central branco, o peão de D4, que vai ser alvo de ataque, né? Aí, imediatamente ele já explora a possibilidade de atuar na ala da dama, de criar uma ameaça na ala da dama. E está agora ameaçando entrar em C2, né, com o cavalo apoiado pelo bispo de 16. As brancas já são forçadas a essa jogada passiva, né? Eu vou voltar um pouco aqui, vamos analisar. Veja aqui, olha só o que Kasparov pensou nessa situação, por que levou ele a jogar o cavalo dele em B4. Não foi simplesmente criar a ameaça, né? Mas o objetivo dele com essa jogada foi fazer com que o inimigo tivesse uma peça mal colocada, né? Esse cavalo em A3 ele está muito mal colocado, né, no canto do tabuleiro. Então isso aqui mostra também, é o que se pode ver em todas as partidas de Kasparov. Ele quer colocar bem as suas peças e deixar mal as peças do adversário. Eu convido você a apertar a tecla pause e parar a exibição do vídeo durante alguns segundos ou poucos minutos e tentar adivinhar qual vai ser a próxima jogada do Kasparov. Bom, ele, dentro desse critério, né, posicional que eu mencionei anteriormente, que forçou ele que levou o Kasparov a efetuar a jogada cavalo B4, né, que fez com que o branco ficasse com uma peça mal colocada, que é o cavalo de A3. Kasparov faz uma jogada já para evitar que, não agora, né, porque agora não é possível, porque existe uma ameaça no ponto C2, mas que num futuro breve, próximo, que esse cavalo pudesse melhorar a sua situação, né. Então Kasparov joga A6, essa jogada exclamação, né? Evita que o cavalo entre em jogo, né? Vejam só como ele gosta, né, de fazer com que as peças inimigas fiquem mal colocadas, né? O branco tenta desenvolver as suas peças, né? Kasparov desenvolve a rainha, pressionando o peão central de D4. Essa jogada inclusive já cria uma ameaça imediata de bispo, né, para E4. O branco já tem novamente que defender, né? Veja que Kasparov está atacando e o branco está defendendo, né? Tem que defender o peão. Kasparov gosta muito de ter a iniciativa das posições, ou seja, ele ataca e o outro defende. Bom, agora Kasparov tem que tomar uma decisão aqui, se roca, né, para trazer, comunicar as torres, o que já seria bom, né? Ou então se ele efetua essa jogada, né,
que bloqueia a coluna aberta, né, não permitindo a entrada da torre branca em C7, e ao mesmo tempo convida as brancas a trocarem a rainha. Kasparov prevê corretamente que, em caso de troca das rainhas, a posição resultante vai ser favorável às negras, né, devido a vários fatores aqui, né, entre eles a melhor colocação das peças negras, né. Compare, por exemplo, os bispos, né, veja como os bispos negros pressionam a ala da dama, e o bispo branco de E3, por exemplo, já está bastante passivo ali na defesa do peão central de D4, que é atacado pelo cavalo negro de C6, né? Então essa proposta de troca das damas aqui, ela é bastante justificada, e as brancas resolvem aceitar, né? Veja que agora, além dessa pressão que já existe, né, dos bispos negros sobre a ala da dama branca, ambos os cavalos negros têm perspectivas muito boas, né, de penetração aqui pelas casas B4, A4, A5, né, C4 também. Então, com toda certeza, essa posição é muito superior para as negras. O branco tenta melhorar a situação do seu cavalo, né, mas que ainda ele permanece passivo aqui. Ele está só evitando que o cavalo negro saltasse para B4, né? Mas acontece que Kasparov tem esse outro cavalo aqui, né, que já inicia uma ofensiva na ala da dama, né, ameaçando o peão. Veja que o branco não tem outra alternativa agora a não ser mover esse peão atacado, né? O que gera essa debilidade aqui seríssima, né, em C3, que Kasparov aproveita imediatamente para penetrar na posição branca, né? O branco consegue aqui momentaneamente se defender, né? E agora Kasparov já quer comunicar suas torres, né? Não mais através do roque, né? Que não teria sentido aqui, não teria motivo para levar o rei para o canto do tabuleiro, porque as damas já foram trocadas, né? Então ele simplesmente faz essa jogada de rei em D7. O rei está muito bem colocado aqui, muito tranquilo, seguro, e essa jogada permite com que as torres agora possam se comunicar e entrar em jogo facilmente. O branco faz esse avanço na ala da dama, que na verdade ele não faz nada mais além do que debilitar mais ainda a posição, a situação branca na ala da dama. Kasparov ataca imediatamente o peão de A3, né, ameaçando jogar bispo toma cavalo de C2, seguido do cavalo toma peão de A3, e o branco é novamente forçado a avançar os seus peões, né. Ele está só criando fraquezas com esse avanço, né, uma vez que não há apoio das peças brancas a esse avanço de peões. O cavalo volta atacando de novo o peão, agora o peão de A4. As brancas avançam novamente. E veja, Kasparov toma imediatamente, né, com uma jogada bastante lógica, abrindo a coluna para a torre. Agora a torre de A8 agora ela entra em jogo, né, de forma gigantesca aqui. E Kasparov vai aproveitando as debilidades que são criadas, né, para penetrar na posição. Veja que ele já está ameaçando entrar com o cavalo dele em B3, atacando a torre.
O branco é praticamente forçado nessa jogada para evitar a entrada do cavalo em B3. Só que agora existe esse cavalo também, que vai agora incomodar o branco. É praticamente a única jogada, né? Torre para D1. E agora Kasparov traz a sua última peça para o jogo, né? Todas as peças brancas participam, né? Ativam as peças negras, melhor, desculpe. As peças negras participam ativamente da partida, né? Enquanto as brancas estão colocadas todas elas passivas, né? Essa partida é muitíssimo interessante, ela exemplifica muito bem o estilo de jogo de Kasparov, o que ele pretende fazer nas partidas, né? É muito correto, é muito útil essa partida. Mais uma vez o branco tem que fazer uma jogada passiva, né, para defender, para evitar as manobras negras. Só que agora realmente já não está tendo mais escape aqui para essa torre, né? Cavalo C3 atacando a torre, a única jogada possível. E agora entra o bispo, e essa jogada já faz com que as negras ganhem a qualidade, né? Cavalo toma, uma pequena simplificação aqui, e agora sim a tomada da torre, né? Que já gera uma vantagem totalmente decisiva aqui para as negras. Kasparov evita, né, um possível cheque do cavalo em C5. E essa jogada agora é terrível, né, porque ataca o cavalo e ele teria que voltar para A1, né, e as brancas estão totalmente imprensadas aqui, totalmente imobilizadas, não tem nenhuma jogada útil para fazer. Elas preferiram justamente abandonar a partida, né? Uma partida, como eu disse, bastante útil, né? Que merece inclusive que você a veja novamente. É o que eu recomendo.